O Poderoso Chefão. Essa é a dica que nós vamos trazer nessa semana na crítica musical, porque a trilogia, que é uma das mais famosas do cinema, acaba de completar 50 anos de história. Isso mesmo, a trilogia, que é uma das mais famosas da história do cinema, acaba de completar 50 anos de história. E aqui, na crítica musical, nós vamos falar um pouco a respeito do filme e também da sua grande, mas a sua grande trilha sonora. Então, se você gosta do filme, acompanhe nessa semana a crítica musical. Para você que gosta de música, a crítica musical é a pedida certa. E nessa semana, conforme já anunciado, nós vamos falar do Poderoso Chefão. Isso mesmo, nós vamos falar da trilogia O Poderoso Chefão, que está completando 50 anos de história. Isso mesmo, Poderoso Chefão, aí, o famoso Poderoso Chefão, está completando 50 anos de história. Mas além do filme, a sua trilha sonora também foi e ainda é um grande sucesso também. Gravado no ano de 1972, o Poderoso Chefão traz em sua história uma mistura de drama e suspense policial envolvendo a família Corleone, uma das mais poderosas da máfia italiana. E o sucesso do filme foi tanto, mas tanto, que claro, ele acabou sendo premiado. Isso mesmo. O filme, na verdade, ele foi vencedor de 3 categorias do Oscar, como o melhor filme, exatamente, como melhor filme, tendo o melhor ator com Marlon Brando. Aliás, a gente pode falar aqui um pouquinho a respeito da atuação do Marlon Brando, que é de tirar o chapéu. Quem acompanhou a trilogia O Poderoso Chefão sabe o que eu estou falando, e sabe que eu estou falando muito bem aí, que o Marlon Brando, de fato, além das técnicas que ele teve que praticamente se adaptar ali para fazer aquela voz, né, do Don Corleone ali na época, né, do filme Poderoso Chefão, ele faz uma atuação brilhante, mais brilhante. Mas além do Marlon Brando ter sido aí premiado, né, como o melhor ator aí dentro, né, das premiações, que já tinha colocado o Poderoso Chefão como melhor filme, também o Poderoso Chefão conseguiu ganhar o prêmio de melhor roteiro adaptado. Isso mesmo, e isso se deve aí à parte brilhante do Mário Puzo e também do Francis Ford Coppola, tá? Mas além do Marlon Brando e da excelente produção aí, né? A gente tem o Mário Puzo e o Francis Ford Coppola. É claro que o filme Poderoso Chefão traz também aí outros atores que ficaram muito, mas muito marcados no Poderoso Chefão. E claro que depois, que praticamente eles começaram a carreira ali, mais ou menos, no Poderoso Chefão, e depois explodiram para o mundo. E é claro que a gente não poderia deixar de falar desses nomes. Um dos primeiros nomes que também faz parte do Poderoso Chefão, e que é um nome que inclusive eu admiro muito, inclusive eu acompanhei muito a sua carreira aí, todos os seus filmes, é o Al Pacino. O Al Pacino faz uma brilhante atuação no Poderoso Chefão, exatamente, ele aparece no Poderoso Chefão 1, e depois já no 2, todo mundo sabe muito bem, ele praticamente já toma o partido ali como novo Poderoso Chefão. Mas antes dele, é claro que nós também não podemos deixar de falar, de suscitar aqui a grande atuação do Robert De Niro. Quem acompanha o Robert De Niro sabe que ele fez uma atuação brilhante no Poderoso Chefão. Se você assistiu os 3 filmes, você sabe que eu não estou mentindo. A atuação do Robert De Niro no Poderoso Chefão 2, que é a parte que vai contar um pouco da história do Don Corleone, é incrível. Se você não viu, poxa, você tem que assistir, porque a atuação dele é de tirar, mas de tirar o chapéu. O Robert De Niro é assim, uma atuação brilhante no Poderoso Chefão 2, que é a parte, né, que eles contam um pouquinho ali da vida, né, de como começou toda a história do Don Corleone, né? Mas é claro que além do Al Pacino, que faz uma atuação brilhante, né, e posteriormente ele continua no Poderoso Chefão 3, e do Robert De Niro, nós temos outros atores também que fizeram uma atuação brilhante e que compõem muito bem a trilogia do Poderoso Chefão, e que é claro que a gente não poderia deixar de citar aqui. Eu estou falando do James Caan, o James Caan, que é um dos irmãos ali, que faz parte ali de toda a trama ali do Poderoso Chefão, e que faz uma atuação brilhante. Ele faz o Sonny, é uma atuação brilhante, ele é meio
marrento assim, aquela coisa toda. Inclusive no primeiro filme, se você não conhece a história do Poderoso Chefão, a ideia que passa é que o Sonic vai se tornar o novo Poderoso Chefão, né? Pós ali o Don Corleone. Mas enfim, se você assistir, não vou ficar... Não tem como dar spoiler, porque muita gente assistiu o filme, mas se você não assistiu, não vou contar. Mas o James Caan faz uma atuação muito bacana, mas muito bacana, no Poderoso Chefão. Acho que vale muito a pena você conferir aí. Mas além dele, a gente tem também o Robert Duvall. O Robert Duvall é muito conhecido, já fez milhares de filmes. Eu já vi muitos filmes com o Robert Duvall. Tem inclusive um filme dele que eu gosto muito, que é O Jornal, que é do ano de 1994, a qual ele faz uma brilhante atuação também, ele é editor-chefe. Mas o Robert Duvall tem uma história muito grande no cinema, e ele é um dos grandes atores aí do Poderoso Chefão. Inclusive, ele faz o papel de um advogado, ele é praticamente um advogado da família Corleone ali. Muito bacana. Eu não vou contar muito também a história do Robert Duvall, não, porque senão perde o fio da meada. Se você não assistiu o filme, fica um pouco complicado, tá? Mas é muito boa a atuação do Robert Duvall. A partir dali eu já comecei a gostar dele. Pra falar a verdade, é até um pouco complicado você não gostar dos atores a partir dali. Porque é bem o início da carreira, tanto do Robert De Niro quanto do Al Pacino. O Robert Duvall também, eu, por exemplo, não conheço nenhum filme antes, mas assim, é brilhante a atuação deles, tá? Mas além deles, né, eu falei do James Caan, do Al Pacino, do Robert De Niro, a gente tem a Diane Keaton. Poxa vida, quem não se lembra da atriz Diane Keaton? Ela já fez milhares de filmes, né? Você já deve ter visto muitos filmes com ela aí. E ela também está no Poderoso Chefão, lembrando, todos muito jovens, tá? Então no Poderoso Chefão tem essa questão, todos estão muito jovens, tá? O único ali que já tinha um pouco de estrada ali, em termos de cinema, de fato, era o Marlon Brando, que faz uma atuação exemplar. Sem palavras a atuação do Marlon Brando, não precisa nem render muito, né? Mas além desses atores, a gente tem também a Talia Shire, né? Talia Shire. Quem não se lembra da Talia? A Talia, na verdade, ela ficou muito conhecida também, além do Poderoso Chefão. Ela faz a esposa do Rocky Balboa. O primeiro filme, se eu não me engano, do Rocky Balboa é do ano de 1976. E ela faz a esposa do Rocky. Quem não se lembra? O Rocky sem a esposa, o filme perde a graça. Então, a Talia, ela participa também do Rocky Balboa. Vê se você vai lembrar aí agora. Eu trazendo essa dica que o Rocky Balboa pega a esposa do Rocky Balboa. Pois ela está no Poderoso Chefão e faz uma atuação brilhante. Esses são os atores que também fazem parte aí do Poderoso Chefão, que a gente não poderia deixar de citar, além de falar da parte da produção com o que tem o Mário Puzo, a gente tem o Francis Ford Coppola, tem também a brilhante atuação do Marlon Brando, mas tem esses atores que endossaram muito bem a história. Inclusive, eu acabei me tornando muito fã, tanto do Robert De Niro quanto também do Al Pacino, a partir do Poderoso Chefão. E até um pouquinho de eu ter pegado essa paixão, né, de admirar esses dois grandes atores aí. Na verdade, esse grupo de atores é o que eu queria falar um pouquinho para vocês aí que estão acompanhando a crítica musical, um pouco antes da gente entrar na trilha sonora do grande Poderoso Chefão, né, dessa grande trilogia. Eu queria falar um pouquinho a respeito da minha experiência com o Poderoso Chefão e como que eu conheci o Poderoso Chefão. Bom, na verdade, o filme Poderoso Chefão, ele surgiu, para mim, não foi através de nenhum tipo de indicação. Ninguém falou, olha, você tem que assistir o Poderoso Chefão, olha, esse filme ele é incrível, você tem que assistir esse filme. Não, eu estaria mentindo. Não, na verdade, foi o seguinte, o Poderoso Chefão, me lembro muito bem, que eu assisti alugando ele, na verdade eu aluguei numa locadora, eu devia ter o quê? Mais ou menos uns 16 para 17 anos. Eu acho que é uma coisa assim, eu vi um pôster do Poderoso Chefão, e aí eu falei, poxa vida, o que será que trata esse filme? Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas sabe aqueles filmes que você vê falar, por exemplo, Star Wars, que são clássicos do cinema, e aí de repente você nunca assistiu, você fala, poxa, eu vou assistir. O Poderoso Chefão ele entrou um pouco assim. O que eu fiz na verdade? Eu aluguei o primeiro filme, O Poderoso Chefão, ele era até numa VHS, acho que ele era simples, mas depois eu comprei, mas eu acabei comprando ele no formato duplo, acho que foi uma coisa assim. Mas enfim, eu aluguei primeiro Poderoso Chefão, eu devia ter uns 16 anos. Tem muito tempo que eu vi esse filme. Ele acabou se tornando um dos filmes que eu mais gosto, assim. Eu tenho uma lista de filmes que dão 5 a 10 filmes, e ele está nessa lista, tá? Então eu aluguei o primeiro Poderoso Chefão, assisti. Eu acho que, não muito contente de ter assistido o filme uma vez, eu lembro que a primeira vez que eu aluguei, eu acho que eu passei um fim de semana inteiro assistindo Poderoso Chefão. Eu assisti o Poderoso Chefão sem parar. Eu assisti uma vez, depois assisti de novo, depois assisti de novo. Eu lembro que no fim de semana eu assisti umas 6 vezes a parte 1.
E aí eu falei, poxa, eu tenho que alugar o Poderoso Chefão 2. E eu me recordei que na época, quando eu fui alugar, o dono da loja falou assim, olha, por que você não pega o 2 de uma vez e pega o 3 e assiste tudo de uma vez no fim de semana? Aí eu fiquei meio assim, não, depois eu assisto. Enfim, eu não quis assistir tudo de uma vez. Então o que eu fiz? Eu assisti o 1, eu assisti muito. E aí eu fiquei louco para poder assistir o Poderoso Chefão 2. Quem conhece o filme, não vou ficar falando muito aqui, porque podem ter pessoas que estão assistindo aqui que não viram o filme ainda, né? Enfim, se tiver, eu não vou ficar dando, né? Vou ficar comentando sobre o filme, né? Mas enfim, quando termina a primeira parte do Poderoso Chefão, você já sabe que vai ter uma continuação. Então eu fiquei louco. Eu falei, eu tenho que assistir o 2. O que eu fiz? No outro fim de semana, eu fui lá e aluguei de novo. Na verdade, eu aluguei o Poderoso Chefão 2. E aí o dono da locadora falou, e aí, você gostou? Eu falei, fiquei doido. Ele, não, é legal demais, né? Leva todos de uma vez. E isso, gente, deve ter sido mais ou menos no ano de 1997 para 98. Foi uma coisa assim. Pelo que eu me lembro, foi mais ou menos nessa época. E aí eu aluguei o 2, assisti no fim de semana. Fiquei louco. Fiquei louco. Só que o Poderoso Chefão 3, todo mundo sabe aqui, que na verdade essa trilogia, os dois primeiros filmes eles têm uma sequência. Já o Poderoso Chefão 3, ele já é gravado e lançado nos anos de 1990. Não sei se vocês lembram bem, né? Pois é. Mas o interessante é que não perdeu o fio da meada. Francis Ford Coppola, eles conseguiram, né? A produção conseguiu dar uma sequência muito bacana, mas claro, trazer um momento mais atual, né? Enfim, não era bem aquele mesmo momento dos dois primeiros filmes, mas é bem interessante. O que eu fiz? Aí eu vi o filme, o 2, também assisti mais de uma vez, sem brincadeira, eu devo ter assistido Poderoso Chefão, gente, mais ou menos, se eu colocar no total, eu não consigo falar aqui. Eu gosto muito do filme, tanto que eu tenho ele em VHS, tenho também em DVD, então assim, comprei, tem ele na edição comum, tem na edição especial, enfim. O que eu fiz, na verdade? Assisti umas 6 vezes. Eu sei que eu passei o fim de semana inteirinho assistindo. Você deve falar, posso não fazer nada, né? Na verdade, eu trabalhava, mas o fim de semana, né? Não ia sair nem nada, eu dedicava para poder ficar assistindo. Então eu assisti o Poderoso Chefão 2 umas 6 vezes. Aí o que eu fiz? No outro fim de semana, eu voltei ao dono da locadora, poxa vida, eu não tô acreditando. Por que você não pegou tudo de uma vez? Fui lá e aluguei o Poderoso Chefão 3. Isso, aí vi também e fiquei louco. Fiquei louco. É um filme incrível, particularmente. Como eu disse, é um dos filmes que eu mais gosto. É claro que eu acabei gostando muito do 3. Eu assisti também o 3 acho que eu assisti umas 6 vezes uma vez. É sem brincadeira. E olha, vocês sabem que ele não é um filme tão curtinho. É um filme longo, mas ele tem história. O Poderoso Chefão é um filme que, se ele fosse colocado em série, essas séries que a gente tem hoje, caberia muito bem. Caberia muito bem. Então, assim, é um filme incrível. Eu acabei conhecendo ele na minha adolescência, através dessa história que eu contei para vocês, assisti diversas vezes. Não me cansei de assistir. Como depois, quando eu fui ficando mais velho, eu continuei gostando do filme. Olha, eu continuei gostando tanto que, além de ter alugado, eu já havia comentado mais ou menos, logo depois eu comprei ele em VHS, por sorte, no ano de 1999 para 2000, uma locadora no centro da minha cidade, né? Eles estavam, acho que fechando, e eles estavam vendendo as fitas. Aí eu fui, tinha o Poderoso Chefão. Eu achei o 1, perguntei, olha, o senhor tem o 2? Ele, olha, você vai ter que procurar aí. Comecei a procurar, achei o 2 e o 3. Comprei. comprei todos os Poderosos, não, toda a trilogia do Poderoso Chefão, e aí continuei assistindo. Porque até naquela época você não tinha DVD foi entrar em 2003, 2004, não é isso? Então eu ainda continuei assistindo VHS. Então, maluco com o Poderoso Chefão, acabei me tornando um grande fã do filme, porque a partir do Poderoso Chefão, como eu disse, além de eu já ter admirado muito esses atores, Robert Duvall, James Caan, Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando, a Thalia, todo mundo eu acabei admirando muito, todos os atores do Poderoso Chefão. Então eu comecei a procurar filmes fora. Exatamente, por exemplo, eu me lembro que logo depois do Poderoso Chefão, eu já fui assistir Scarface com o Al Pacino. Aí depois eu descobri um filme incrível, que é o Justice for All, Justiça para Todos, vocês devem conhecer muito bem. Se eu não me engano, ele é do ano de 1979, 78, 79 e 80. Inclusive, tem alguns atores que participaram do Poderoso Chefão que estão nele. E nesse filme, Justice for All, né, Justiça para Todos, o Al Pacino ele faz um advogado, mas eu não comprei o filme depois que eu fiz a minha graduação em Direito, não, eu comprei muito antes, assim, acho que foi antes de eu cursar a graduação em jornalismo. Então,
Quem me conhece sabe que já tem muitos anos que eu me formei em jornalismo, e depois eu fiz outras graduações, né? Fiz Sociologia, Economia, depois fiz Direito. Então, enfim, veio muito depois, mas é um filme incrível, ele acabou se tornando também um filme que eu separei, assim, das minhas coisas, né? Da área da advocacia, do direito, é um filminho que eu tenho separado. Mas, enfim, eu comecei a procurar outros filmes. O Robert De Niro também foi a mesma coisa. Eu lembro que eu comecei a procurar filmes ao qual tinha o Al Pacino com o Robert De Niro também. Depois eu descobri o Fogo contra Fogo, vocês devem lembrar. Acho que tem o Val Kilmer também, que é o ano de 1995-96, ao qual o Al Pacino e o Robert De Niro atuam juntos. Depois acho que eles atuaram em outro filme que chama Insônia, que é mais dos anos 2000. Então eu comecei a acompanhar muito a carreira desse pessoal. Assisti O Advogado do Diabo, que é com Keanu Reeves, e também com o Al Pacino. Então, enfim, deu para perceber que eu comecei a seguir os outros atores e conhecer as outras obras. Então, O Poderoso Chefão foi um ponto de partida para eu começar a gostar de outros atores e procurar outros filmes. Como eu disse, eu assisti Scarface, Judge for All, e eu fui assistindo um tanto de filme depois. Fui assistindo muito filme, assim. Eu lembro que eu aluguei muita coisa e tudo a partir do Poderoso Chefão. Então, o que eu posso falar aqui, um pouquinho da minha experiência com o filme Poderoso Chefão, que foi um filme que eu não fui indicado por ninguém, eu acabei indo assistir, escutei do dono da locadora, você vai adorar, e ele tinha certeza. Eu acabei não só gostando do Poderoso Chefão, como me tornei um fã do filme, até porque eu acho um filme moderno até hoje, mesmo ele tendo sido um filme gravado em 1972, como a gente falou, está completando 50 anos, é um filme muito marcante no cinema mundial. Então, não tem como, para quem gosta do estilo de filme, não gostar. Mas tem alguma coisa de máfia. Depois eu assisti outros filmes, mas eu acho que até hoje, nenhum filme conseguiu, de fato, chegar aos pés do Poderoso Chefão. Então, essa é a experiência. Só que eu queria contar aqui para vocês, antes da gente pular para a trilha sonora aí do Poderoso Chefão. Eu tenho a trilogia, tenho os 3 CDs. É uma trilogia muito bacana, mas antes de pular para ela, eu só queria contar um pouquinho como que eu conheci o Poderoso Chefão e o tanto que o Poderoso Chefão me impulsionou para acompanhar a carreira dos atores, inclusive, que participaram do filme e outros filmes. Eu acabei conhecendo muita coisa. Teve um período da minha vida que eu assisti muito filme. E eu segui, assim, eu procurei acompanhar bastante a carreira desses atores em outros filmes. E eu vi o tanto que o Poderoso Chefão foi importante até para essa fase profissional deles ali, para alguns ali no início, tanto que o Poderoso Chefão foi importante para poder explodir esses atores depois aí em outros filmes. A atuação, como eu disse, tanto do Marlon Brando, quanto do Al Pacino, quanto do Robert De Niro, são impecáveis. São atuações impecáveis. Eu me arrepio até hoje quando eu assisto os filmes. Assim, são atuações impecáveis e que valem muito, mas muito a pena. Assim, se você ainda não assistiu o Poderoso Chefão, você assistiu agora. Se você é como eu, que já assistiu várias vezes, pode assistir de novo, que é um filme incrível. E a sua trilha sonora é mais incrível ainda, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa é a minha experiência aí com o Poderoso Chefão. Espero que eu tenha empolgado um pouquinho vocês aí, né? Antes da gente começar a falar aí da trilha sonora, porque é um filme excelente e que merece todas as homenagens nos seus 50 anos. Mas é claro que além de falar sobre o Poderoso Chefão, sobre toda a minha experiência de como eu conheci essa grande trilogia que eu acabei gostando muito, mas muito, nós vamos falar também da trilha sonora. Claro que aqui na Crítica Musical nós vamos falar também da trilha sonora aí desse grande filme, né? O Poderoso Chefão, que está completando 50 anos. E claro que eu tenho os 3 CDs aí, tem formato físico aí, os 3 CDs do Poderoso Chefão. É claro que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O primeiro, aqui ó, Poderoso Chefão, The Good Father, né? Poderoso Chefão 1, espero que vocês estejam vendo aí. Eu tenho também o 2, claro que eu tenho, né? Eu tenho 2 aqui também, ó, The Good Father, né? Poderoso Chefão, parte 2. E tenho também o Poderoso Chefão, parte 3. Tenho também em CD, tá? Na verdade, além de ter em CD, eu tenho também, como eu já havia mencionado, eu tenho VHS e tenho também um DVD, tendo uma edição especial, que mostra, na verdade, só o rosto do Marlon Brando, depois o Al Pacino e o Al Pacino, que é o 2 e o 3, tá? Mas é claro que a trilha sonora aqui do Poderoso Chefão ela é muito grande. Como exemplo, só a parte 3 são 17 faixas. São 17 faixas. Então, o que na verdade nós fizemos aqui na Crítica Musical? Nós pegamos as 4 faixas, desses 3 discos que mais fizeram sucesso e que até hoje marcam aí toda essa história do Poderoso Chefão. Eu acredito que para quem acompanha
o Poderoso Chefão, com certeza essas canções já remetem a que a pessoa escuta, ô Poderoso Chefão. Todo mundo já deve lembrar imediatamente aí do Poderoso Chefão, tá? Então, vamos às faixas aí, né, que compõem aí o Poderoso Chefão e que a gente colocou como sendo as mais famosas. Porque, na verdade, é praticamente uma das mais famosas aí, tá? Porque não teria como falar de todas. A gente pegou as 4 aí que servem como ponto de partida, caso você não conheça a trilha sonora, tá? A primeira faixa que a gente indica aqui é a canção I Have But One Heart, tá? De Al Martino. No filme, ela é cantada pelo personagem, acho que vocês vão lembrar para quem assistiu, né? O Johnny. Não sei se vocês lembram que tá tendo uma festa na família ali Corleone. E o Johnny, ele chega tipo cantando assim essa canção, acho que você vai lembrar do personagem. Ele chega cantando assim pra Talia. Se você assistiu o filme, você vai lembrar. Tem uma hora que ele tá lá, tá tendo uma festa, aquela coisa ali, ele chega cantando, ele canta de pra Talia. Pois é, esse personagem Johnny, ele era um cantor famoso ali, que era muito ligado à família Corleone. Então, a canção I Have But One Heart é a primeira canção que a gente indica. Eu tenho certeza que se você colocar, se você gosta do Poderoso Chefão e acompanha, você vai lembrar muito bem, tá? A segunda faixa, essa aqui é praticamente selada como a canção aí, pode-se dizer, do Poderoso Chefão, tá? A gente está falando da música Love Theme, isso mesmo. Na verdade, ela aparece no filme, essa música, porque na verdade ela é associada ali ao Poderoso Chefão. Sabe quando você põe Poderoso Chefão? Ela é a faixa praticamente que é o tema ali do Poderoso Chefão, tá? Love Theme. Se você colocar, você vai lembrar bem aí, tá? Ela é muito bacana. Coloca aí que você vai lembrar bem, tá? Você vai lembrar, de repente vai te vir a visão ali do Marlon Brando, muito legal, do Al Pacino também, mas enfim, tá? A terceira faixa, ela chama de batismo. Exatamente. Na verdade, essa faixa de batismo, ela praticamente marca ali uma das cenas mais marcantes ali, assim dizendo, da trilogia, tá? Porque, na verdade, é a hora que está acontecendo o batismo do filho do Michael, que, na verdade, é o Al Pacino, né? O Michael é o Al Pacino, tá? Na hora que tá fazendo ali o batismo do filho dele, é uma hora que ele arruma uma trama para poder se vingar dos chefes ali das máfias que tentaram matar o seu pai, o Don Corleone, tá? Aí nessa hora aparece essa faixa de batismo. Se você acompanha aí, você vai lembrar bem, né? Essa faixa, ela é clássica, ela é muito, mas muito clássica, acho que se você colocar aí, você vai lembrar bem, tá? É muito legal. Como eu disse, são faixas muito marcantes no filme. Elas caracterizam o Poderoso Chefão, tá? Já a quarta faixa aí que eu indico para você, se você nunca pegou a trilha sonora do Poderoso Chefão para escutar, ou se você quer relembrar, é a faixa Man Tito e The Good Father Waltz. Essa faixa, na verdade, ela é praticamente a música principal ali do filme, tirando a do tema, tá? Ela é uma canção mais forte porque ela aparece tanto nos primeiros filmes, como também no terceiro filme. Exatamente. No último filme, que é o Poderoso Chefão 3, que todo mundo que assistiu o 3 sonhava em ter o 4, né? Por causa da participação do Andy Garcia. Porque sempre dá uma ideia de que, se você não conhece, eu tô contando alguma coisa que você não sabe. Mas enfim, se você conhece o Poderoso Chefão, o Andy Garcia faz um papel muito forte no filme e dá a impressão de que ele poderá ser, ou talvez ser aí no Poderoso Chefão 4, o novo Poderoso Chefão após o Michael Corleone, que é o nosso grande Al Pacino aí, tá? Então essa faixa, Man Tito, The Good Father Waltz, é uma faixa que aparece tanto nos primeiros filmes, quanto também no terceiro filme, que é dos anos de 1990, tá certo? Então, essas são as faixas que a gente indica aqui para vocês, o Poderoso Chefão. Se você pegar a trilogia, essas 4 faixas aí que eu estou citando para vocês, quase 5, né? São as faixas que caracterizam aí o Poderoso Chefão. E toda vez que você escuta, você fala, opa, isso é Poderoso Chefão. Se você assistiu o filme, então você fala, ó, isso aí é Poderoso Chefão. Então essas são as faixas que são do Nino Rota, que foram muito bem produzidas, muito bem feitas. Eu acho que o Nino Rota, ele trabalhou em outros filmes. Se você pegar um pouco da história dele no cinema, ele sempre fez trilhas para o cinema. Eu falo que o Francis Ford Coppola, ele acertou pegando o Nino Rota, porque é incrível. Ele era um grande profissional, ele tinha uma visão, um grande profissional. E nesse teor, como a gente está falando de uma história italiana, ele soube pegar muito bem, até porque ele é italiano, né? Mas ele soube pegar muito bem a essência ali do Poderoso Chefão, tá? Então, gente, essas são as faixas que eu indico aí da trilha sonora do Poderoso Chefão, que está completando 50 anos de história. Isso mesmo, 50 anos de história. Mas é claro que, além de falar aí
sobre essa parte, né, da trilha sonora aí do Poderoso Chefão, nós temos também a avaliação final. Nós temos também a avaliação final. Bom, a gente está falando de um filme, como eu tenho falado aqui durante a crítica musical, de um filme, de uma trilha sonora que estão, né, praticamente completando aí 50 anos de história. E é praticamente um dos filmes mais marcantes aí no cinema mundial, tá? E assim, o que eu posso dizer é que após os meus mais de 18 anos que eu assisti a primeira vez, então daí você já percebeu que eu não sou tão novo, né? Pois é. Tem mais de 18 anos que eu assisti a primeira vez o Poderoso Chefão e me encantei também com a trilha sonora. Então, após esses 18 anos que eu assisti, e até hoje eu assisto muito o Poderoso Chefão, o que eu posso falar a respeito do filme é que é um filme muito bem produzido, tá? Muito, mas muito bem produzido, que traz elementos aí que eu particularmente acho que são elementos que devem estar na vida de todo mundo, praticamente, tá? A gente fala o quê? A questão do respeito, para quem, né, para quem leva isso mais a sério também, a questão da família, principalmente a questão da honra e, acima de tudo, a questão da sinceridade. E quando eu falo sobre esses elementos aqui que eu coloco sendo muito importantes, é uma coisa que eu consigo perceber muito no Poderoso Chefão. Se você assistir as partes que tem o Al Pacino, principalmente o Al Pacino no Poderoso Chefão 2, você vai ver que ele leva muito, mas muito a sério, principalmente a questão da sinceridade. Então eu acho que esses três elementos aí são coisas muito fortes no Poderoso Chefão e que até hoje, mesmo ele tendo 50 anos de história, tanto o filme quanto a trilha sonora, são elementos que valem até hoje para a nossa vida. Assim, para quem, né, tem essa coisa, vai conseguir perceber isso muito, mas muito claramente no Poderoso Chefão, tá? Além disso, é claro que tem uma questão muito forte também, que além da atuação do Marlon Brando, que é exemplar, eles até contam que ele colocou eu não sei se é alguma coisa debaixo da língua para fazer aquela coisa, sabe aquela voz do Marlon Brando no filme? Inclusive no filme 2, o Robert De Niro faz muito bem, como se fosse ele mais novo. Aquela coisa, parece que tem alguma coisa debaixo da língua. Enfim, essa técnica que eles usaram na época, até porque o cinema não era tão, né? A gente está ali bem, não tão nos primórdios, mas está naquela época do pleno desenvolvimento do cinema. Então, assim, o Marlon Brando faz uma atuação exemplar. Para quem era conhecido com o filme de Mocinhos, né, que ele era muito conhecido, é exemplar a atuação dele. Então, assim, vale muito, mas muito a pena. Mas, além dele, não tem como não falar da atuação tanto do Robert De Niro quanto também do Al Pacino no filme. É uma coisa incrível, é assim, é de arrepiar. Eu acho os dois incríveis, eu acho que a atuação dos dois, assim, é aquela coisa de Oscar mesmo. Para quem gosta do Poderoso Chefão sabe que eu não estou mentindo. É aquela coisa para, de fato, ganhar o Oscar, tá? E assim, na minha opinião, para falar a verdade, o Poderoso Chefão ele é sim, de fato, uma obra magnífica, mas magnífica, imortal. Você vê que ele está completando 50 anos, então segura que vai vir mais 50 anos. Pois é, uma obra imortal e que também, na minha opinião, merece ser vista por todo mundo. Se você não assistiu o Poderoso Chefão, não teve a chance de escutar a trilha sonora, uma coisa vai puxar a outra. Porque você vai assistir o filme, pode te dar vontade, se você ficar um pouco empolgado, de querer também, de repente, ali escutar a trilha sonora, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei doido. Eu quero a trilha sonora, que ele até aí conseguiu arrumar. Mas vale muito, mais um tapinha. Então é um filme que para mim é uma obra magnífica, imortal e que merece sim ser assistida por todo mundo. Então, se você gosta aí de um bom filme, de uma boa trilha sonora, o Poderoso Chefão é de fato a pedida certa. Tá certo, pessoal? Então é isso. Para vocês, então, que acompanham a crítica musical, essa é a dica que eu quero deixar aí para vocês, tá? Eu até havia deixado uma meia pergunta falando, Poderoso Chefão um clássico ou um filme ultrapassado? Olha, eu vou responder, um clássico, que de ultrapassado não tem nada. As histórias podem até ter sido passadas em um outro período, mas elas são muito recorrentes no que acontece hoje também. Então, assim, vale muito a pena assistir. E essa é a dica de fato que a gente quis trazer para vocês hoje, porque a gente sempre fala muito de álbuns, de bandas, mas por que não falar também de trilhas sonoras de filmes? E o Poderoso Chefão, que está completando 50 anos, é a pedida certa e é a pedida que a gente não poderia deixar de trazer para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Para vocês que gostam de música, essa é a dica aí que a gente traz nessa semana para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, eu não tô acreditando, até hoje você não se inscreveu no canal,
tem que se inscrever no canal, tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal, tem que se inscrever no canal. Ó, se você tiver alguma sugestão, manda pra gente pro criticamusicalbrasil@gmail.com. Eu vou repetir pra vocês. criticamusicalbrasil@gmail.com. Tá certo? Ó, sempre que o pessoal manda as dicas, a gente procura atender. Almir Sater, Elton John, ó, deixa eu ver quem mais. Ó, então, ó, Elton John, Almir Sater vieram através de dicas. O James Taylor, bem lá no início, veio também através de dica. O Roxette também, eu lembro que ele veio também através de dica. Enfim, tudo que o pessoal pede, a gente dá uma avaliada, vê se tem como fazer, a gente faz com o maior carinho, tá certo? Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecê-los pela audiência e pela paciência. E até semana que vem!